Olá pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso de Quântica e ainda no capítulo 1 nós estamos falando sobre os fundamentos, né, da mecânica quântica, principalmente nesse formalismo de Dirac. E na aula anterior nós concluímos a parte mais básica, digamos assim, né, da notação matemática e tudo mais, e agora a gente já começa, voltei o slide, não era, e agora a gente já começa a entrar numa parte em que a gente começa mais a aplicar, né? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o axioma da associatividade, quase não sai. Então a propriedade associativa dos operadores é uma manifestação de uma propriedade mais geral do formalismo da mecânica quântica de Dirac, que foi chamado, Dirac, né, de axioma da associatividade. E é basicamente o seguinte: a propriedade associativa vale para todos os tipos de produtos válidos na mecânica quântica. Então, todos aqueles que são válidos, a gente pode associar, ou seja, usar a propriedade associativa da forma como for mais conveniente. Na verdade, nós já usamos essa propriedade para analisar esse produto do ket alfa pelo Bra beta, né? Quando nós fizemos esse tipo de raciocínio, nós já usamos o fato de que, como eu tenho aqui todos os produtos válidos, eu posso ler isso aqui, ou posso interpretar esses produtos válidos associando-os de uma forma que for mais conveniente, né? Então, aí que a gente viu que o resultado, né, como um lado tem que ser igual ao outro, o resultado dessa multiplicação, que é uma sequência do tipo ket alfa, Bra beta, ket gama, na verdade, esse produto aqui é um operador que leva um outro ao ket alfa multiplicado por uma constante. Por outro lado, isso aqui, como é um número, a gente poderia, por exemplo, escrever ele na frente do ket alfa, né? Que é o resultado do produto beta alfa, o produto interno ou produto escalar, né, de dois vetores do espaço vetorial, vai dar um número complexo. Só que se eu escrever assim, aí eu não posso omitir os parênteses, porque senão vai ficar parecendo um produto ilegal, né, que eu teria aqui o ket gama e o ket alfa. Então a gente precisa muito cuidado com a forma como a gente escreve, exatamente para que a gente não gere interpretações equivocadas ou problemas na interpretação de uma determinada operação. Então, usando esse axioma da associatividade, a gente pode mostrar que se o operador x é definido como, por exemplo, beta alfa, o operador autoadjunto vai ser o contrário, né? Se é o ket beta, o produto externo do ket beta pelo Bra alfa, o operador autoadjunto de x vai ser o reverso. Quem era ket vira Bra e quem era Bra vira ket. Vamos deixar isso como um exercício para vocês provarem. Uma segunda ilustração do axioma da associatividade, eita que tá difícil, é essa expressão interessante aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, um Bra beta, um operador x e um ket alfa, eu posso interpretar essa sequência de operações da forma como está aqui desse lado, que significa, primeiro, analisar a ação do operador x sobre alfa, que vai gerar um outro autovetor, e depois, autovetor vai gerar um outro vetor, e depois analisar a ação, o produto deste novo vetor, né, o produto interno deste novo vetor pelo Bra beta. Ou, como aqui é tudo produto válido, eu posso imaginar assim, que o operador x primeiro vai transformar o Bra beta num outro Bra, e depois este novo Bra, então, vai ter o produto interno com o ket alfa. Como tudo é produto válido, eu posso interpretar da forma como eu quiser. Ou seja, eu posso, como os dois lados da expressão são equivalentes, eu posso escrever de uma forma mais compacta e deixar
a forma como a gente vai interpretar, que essa aqui é a forma que a gente escreve, né? Todos os produtos são válidos, e eu interpreto na hora de fazer as contas da forma que for mais conveniente. Se eu vou primeiro fazer o x agindo no alfa e depois o resultado no beta, ou o operador x primeiro agindo no Bra beta para depois fazer a última operação. Então, isso aqui é bastante interessante. Lembrando agora das relações entre espaços duais e do operador autoadjunto x adaga, o que é que a gente pode mostrar? Então, se eu parto daquela expressão beta x alfa, né? Bra beta, operador x, ket alfa, eu posso optar por ler assim, né? Então, aqui vai ser, quando o x agir sobre o alfa, eu vou ter um novo operador, né? Aliás, um novo vetor, né? E aqui eu tenho um Bra beta. Agora, eu posso lembrar dessa operação, né? Que eu posso trocar quem é Bra por quem é ket, desde que eu pegue o complexo conjugado do produto interno. Então, eu vou fazer isso. Então, quem é o Bra do x alfa, né? Do operador x agindo num ket alfa? Ora, o dual desse aqui é o Bra alfa x adaga, né? E quem é o dual do Bra beta? É o ket beta. E aí, como eu inverti a posição, eu tenho que pegar o complexo conjugado. Agora, como isso aqui é tudo operação válida, né? Então, eu posso eliminar todos os parênteses e eu obtenho, então, uma expressão interessante que o resultado do x dessa operação, né? Bra beta, operador x, ket alfa, é exatamente igual a Bra alfa x adaga, ou seja, se eu pego o autoadjunto do operador x, multiplicando e pelo ket beta, complexo conjugado. Tá? E isso traz uma consequência importante. Se o operador x for hermitiano, né? Então eu pego a propriedade de cima, que quer ser hermitiano, x é igual ao próprio x adaga, então eu obtenho essa expressão interessante que beta, ket beta, operador x, Bra alfa é igual ao ket alfa, Bra alfa, desculpa, operador x, ket beta, complexo conjugado. E aqui que a gente usou o fato, nessa segunda passagem, que a gente usou o fato de que o x é igual ao x adaga. Tá? Legal. Agora, se a gente olhar aqui, o resultado então tem que ser um número real, né? Porque se eu tenho essa operação igual a essa operação, então o resultado aqui deve ser um número real. Muito bem, e esse é exatamente com essa definição, né, ou com essa análise, a gente entra num próximo item, acho que isso aqui é 1.4, né, eu errei aqui, depois eu preciso renumerar. A gente entra num próximo item importante, que é bases no espaço e representação matricial. E vamos começar primeiro com um teorema importante que está relacionado com autovetores de uma observável, ou seja, de uma grandeza física. Então vamos considerar os autovetores de um operador hermitiano. Então, por que eu vou considerar os operadores hermitianos? Porque a grande parte dos operadores hermitianos são grandezas físicas observáveis. Nem sempre o operador hermitiano mas sempre é uma grandeza, frequentemente uma grandeza física observável. Ou, falando o contrário, né, toda grandeza física observável é representada por um operador que é hermitiano. Então, o teorema que a gente quer mostrar é exatamente esse aqui. Os autovalores de um operador hermitiano são reais e os autovetores correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais. Então, quais são as hipóteses? As hipóteses é que eu tenho um determinado operador que tem autovalores e autovetores. Está aqui. Então, eu posso escrever uma equação de autovalores e autovetores. E a segunda parte da hipótese é que ele é um operador hermitiano, ou seja, A igual a A adaga. Né? E qual é a tese que eu preciso provar? Então, se acontecem essas duas coisas, então os autovalores são reais, ou seja, a linha é um número que pertence aos números reais, e os
autovetores correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais, ou seja, se eu fizer o produto interno de A duas linhas com A', isso vai dar igual a zero se o A' for diferente de A duas linhas. Então, como é que a gente prova esse teorema? Então, a gente parte exatamente da equação de autovalores, que é admitida por hipótese que existe, né? Ou seja, eu consigo a solução desses autovalores, e vamos começar pegando o dual dessa equação de autovalores. Então, quem é o dual, uma relação dual aqui, só que para um outro autovalor A duas linhas, né? Então, seria isso aqui, né? O BRA A duas linhas, o operador A adaga igual BRA A duas linhas complexo conjugado, se eu pego o dual dessa relação para um outro autovalor A duas linhas. E aqui a gente usou exatamente essas duas expressões para construir os dois lados da igualdade. Então, se eu multiplicar a primeira, então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o BRA A duas linhas na primeira, pelo lado esquerdo, e a segunda eu vou aplicar o ket A' pelo lado direito. Então eu vou ter essa expressão aqui. A duas linhas, o BRA A duas linhas, né? Multiplicando aqui, ó, A duas linhas, né? Então eu tenho essa primeira expressão e essa segunda expressão, só multiplicando. Beleza, agora eu vou subtrair uma da outra. Eu vou fazer a primeira menos a segunda. Então, a primeira menos a segunda, eu tenho o A duas linhas, o BRA duas linhas, o operador A menos, o BRA duas linhas, A adaga, o ket A', tarará. E aqui eu já usei o fato de que isso aqui é um número, que é um número complexo por enquanto, né? Então, ele pode sair para fora desse produto e aqui fica só o produto A do BRA A duas linhas pelo ket A'. Como o A é hermitiano, significa que o A é igual a A adaga. Então, do lado de cá eu tenho zero. Então, essa expressão está me dizendo que esse lado direito da equação tem que ser igual a zero. Tá? Bom, copiei para cá. Quais são as duas possibilidades para isso aqui ser zero? Então, o primeiro caso é o A' igual a A duas linhas. Se o A' é igual a A duas linhas, esse termo aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque ele é a norma do vetor, né? Ele é o tamanho do vetor. E do ket A', né? Então, porque eu ficaria BRA A' multiplicado pelo ket A', no caso em que o A' é igual a duas linhas. E essa norma tem que ser maior ou igual a zero. E como eu quero que isso aqui seja válido para qualquer autovetor A', então não pode valer só para o autovetor nulo, ou seja, então esse produto não pode ser zero para todos os A'. Eventualmente pode ter um que seja zero, mas não pode ser zero para qualquer autovetor que eu pegue. Então qual é a conclusão? A conclusão é que para que a igualdade seja obedecida, eu tenho que ter o A' igual ao A' complexo conjugado. Né? Porque agora é o A duas linhas igual a A'. Então aqui vai ter A' complexo conjugado. Ou seja, o autovalor tem que ser real. Um número complexo que é igual ao seu complexo conjugado significa que ele só tem a parte real. É isso? Muito bem, qual é o segundo caso? Agora em que o A' é diferente de A duas linhas. Né? Então o primeiro termo agora é necessariamente diferente de zero. Por quê? Porque eu vou ter o A' diferente de A duas linhas, então aqui A' menos A duas linhas complexo conjugado. Como eu já mostrei que os autovalores são reais, vai ficar A' menos A duas linhas, e isso é diferente de zero. Portanto, esse segundo termo tem que ser igual a zero, para que a igualdade seja satisfeita. Opa, pulou. O A duas linhas, o produto escalar do ket A duas linhas por A' é igual a zero, isso a gente prova então o teorema, né? Que os autovalores são reais e os autovetores associados a autovalores diferentes são ortogonais, ou seja, o produto escalar é igual a zero. Consequência importante. Do ponto de vista físico, os autovalores de uma grandeza física devem ser sempre reais. Por quê? Porque os autovalores representam possíveis valores
obtidos, né? Por exemplo, o caso do spin, né? Mais ou menos h cortado sobre 2. Então isso tem que ser uma coisa que possa ser mensurável, então tem que ser um alto valor real. O teorema prova que todo operador hermitiano tem autovalores reais. Então toda grandeza física deve ser representada por um operador hermitiano. Né? Porque assim eu garanto que todos os autovalores são reais. O contrário, no entanto, não é verdadeiro. Nem todo operador hermitiano é uma grandeza física observável. Então, o que vale é ao contrário. A grandeza física deve ser representada por um operador hermitiano. Ou seja, operadores que representem grandezas físicas observáveis são operadores hermitianos. Tá? Isso já é um resultado interessante. Propriedade importante. Então, digamos que a gente resolve a equação de autovalores de uma determinada grandeza física observável, a gente determina o que a gente chama o espectro, né, de autovalores e autovetores. Eu sei já que, pelo fato de ser um operador hermitiano, os autovetores vão ser ortogonais. Agora, o que eu posso fazer é normalizar todos os autovetores, né? Posso usar aquela ideia que a gente viu em aulas anteriores de que se tiver um autovetor que tenha o tamanho maior do que 1, eu posso dividir pela raiz da sua norma, né, do seu tamanho, e transformar ele num autovetor, num conjunto, então, que seja normalizado. Como ele é um conjunto, né, esse conjunto formado pelos autovetores da grandeza A, ele já é ortogonal. Se eu normalizo, eu tenho um conjunto ortonormalizado, ou ortonormal, que pode ser representado, então, por essa expressão geral, que o produto de o produto interno de dois autovetores quaisquer do operador A, vai dar sempre delta de alinhado às linhas, ou seja, é 0 se os autovalores são diferentes e é igual a 1 se os autovalores são iguais. A gente pode perguntar, então, opa, está embolado, depois eu vou arrumar isso. Se esse conjunto é o conjunto completo, no sentido de que assim, eu tenho todos os possíveis estados, né? E aí a resposta é sim, né? Como nós partimos da definição de que o número de autovetores, ou seja, o número de autoestados de uma determinada grandeza física de interesse, define a dimensão do espaço vetorial em questão, então esse conjunto é um conjunto completo, ou seja, ele vai determinar todos os possíveis estados do sistema associados à grandeza física de interesse A. Né? Nesse sentido, então, se ele é um conjunto completo, ele tem todos os possíveis vetores, né? Ele tem o mesmo número, então, de autovetores que tem a dimensão do espaço. E esses vetores são ortonormais, a consequência direta disso é que o conjunto de autovetores, o conjunto, então, A', né? Ket A', formado por todos os autovetores dessa grandeza física A, forma uma base ortonormalizada no espaço vetorial. Legal, né? Se forma uma base, significa que qualquer entidade no espaço vetorial eu posso agora escrever em termos dessa base, né? Então, vamos lá, autovetores e base. Já que os autovetores de um operador hermitiano formam uma base no espaço, a gente pode escrever qualquer vetor, qualquer ket alfa, né? Qualquer vetor do espaço, que pertence a esse espaço vetorial, obviamente, né? Em função dessa nova base, do conjunto, então, formado pelos autovetores da grandeza física A. Né? Como é que a gente escreve um vetor qualquer? Ora, é a soma, é a combinação linear, né, de um número, que é um número complexo aqui, né, vezes cada um dos vetores da base. Né? E esses números complexos aqui, eles representam, em álgebra vetorial, né, eles representam o quê? As componentes do vetor alfa na direção de cada um dos vetores da base ket A', né? Então, por exemplo, o C A' é a componente de alfa na direção do vetor ket A', o C A duas linhas e assim por diante.
né? Então essa forma de escrever é uma forma que a gente já está acostumado quando a gente escreve um vetor, por exemplo, em 3 dimensões, em função das componentes ao longo da direção I e JK. Né? Então, a componente ao longo do eixo X, a componente ao longo do eixo Y e a componente ao longo do eixo Z, e é um número vezes o versor I, mais um número vezes o versor J, mais um número vezes o versor Z. Então, é a mesma ideia, né? A ideia de base do espaço vetoriais. Vamos ver então quem seria essas componentes, né, ou essas projeções, né, do vetor alfa qualquer do espaço na direção de cada um dos vetores da base. Para fazer isso, a gente pode multiplicar, né, como a gente diz, aplica o BRA a 2 linhas, ou seja, pega um vetor qualquer do espaço e multiplica a esquerda aqui, né, pelo BRA. Né? Então eu vou ter a 2 linhas alfa, não é isso? O BRA a 2 linhas vezes o ket alfa. Bom, aí já usei o fato de que esse número C, a linha, que é um número complexo qualquer, e passei o produto a 2 linhas, então já multiplicando o A', né? Ora, mas isso aqui é exatamente a condição de ortonormalização da base, né? Então a gente sabe o resultado disso aqui. Isso aqui dá delta de A' a 2 linhas, ou seja, essa somatória é toda zero, com exceção do termo em que A' é igual a 2 linhas, ou seja, só sobra aqui o coeficiente C de A 2 linhas, e a gente descobriu uma coisa interessante, que já era mais ou menos se esperar, né? Se a gente pensasse na definição do produto interno como produto escalar, que a componente do vetor alfa na direção de um dos vetores da base é simplesmente o produto interno do vetor alfa pelo vetor da base, né? Que o produto escalar tem a interpretação de projeção, né? Em 3 dimensões, qual é o produto escalar desses 2 vetores? É a projeção desse aqui na direção desse, ou o contrário, né? A projeção desse aqui na direção desse. Tá? Então, é a ideia de projeção. Então, mais um motivo para a gente chamar ou usar produto escalar ou produto interno de forma assim, indistinta, né? Qualquer um dos 2 termos tem o mesmo significado. Se a gente substituir, então, quem são os coeficientes, a gente pode escrever que o vetor alfa, então, vai ser cada um dos vetores da base e a linha multiplicado pela projeção do vetor alfa na direção à linha, né? E, então, esse número aqui é um número complexo. Tá? Beleza, mas veja só. Copiei aqui a expressão. Como aqui eu só tenho produtos válidos, eu posso interpretar isso aqui de qualquer forma, né? Por exemplo, eu posso ler isso aqui assim, né? Isso aqui é um produto válido, então eu posso associar esse produto, colocando um parênteses aqui, né? E aí, veja só, se a gente associa assim, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o vetor alfa, ou ket alfa, é igual a alguma coisa vezes o próprio ket alfa. Ora, isso aqui só pode ser alguma coisa do tipo 1, né? Um operador identidade. Isso aqui é uma soma de produtos externos, né? Produto externo é um operador, então é uma soma de operadores. Quem é um operador? Qual é o operador que leva alfa no próprio alfa? É o operador identidade, né? Então isso aqui, essa somatória toda aqui, é chamada de operador, é o operador identidade, ou também conhecido como operador 1 de Dirac, né? É o 1 de Dirac, que equivale ao 1, né, da multiplicação no espaço dos números. Então ele é o operador identidade, né? Que é a soma do produto externo de todos os vetores da base. Tá? Essa relação é também chamada de relação de completeza, né? Por que é relação de completeza? Porque eu tenho que ter uma soma completa aqui sobre todos os autovetores que formam a base, né? Ou sobre todo o conjunto de autovetores de uma determinada grandeza física, daquele espaço vetorial, daquela condição física de interesse, para
que essa soma seja o operador identidade. Então, por isso que é chamado de relação de completeza ou relação de fechamento. Um uso interessante do operador identidade, então veja, a gente tem uma coisa que é identidade, ou seja, que incluir ela ou não é irrelevante. Então, é muito interessante e é uma ferramenta interessante para a gente fazer diversas operações e observar diversos efeitos interessantes. Então, o primeiro deles é esse aqui. Né? Por exemplo, se eu pego o produto interno de alfa do vetor alfa, ou seja, eu estou perguntando quem é a norma do vetor alfa, né? Bom, eu posso, então, como isso aqui é um operador identidade, eu posso colocar ele no meio, então, do produto entre o BRA e o CAT, né? Porque se eu coloco aqui, e isso aqui agora é tudo produto válido, isso aqui é um operador identidade, ele agindo no CAT alfa vai levar o CAT alfa. Se ele agir no BRA alfa, ele vai levar também ao BRA alfa. Então, tranquilo, né? Agora, como isso aqui é tudo produto válido, eu posso reescrever, passar o CAT alfa, o BRA alfa para dentro, o CAT alfa para dentro e passar essa somatória para fora, então eu posso reescrever isso aqui. Agora, eu posso usar o fato de que BRA alfa CAT A' é igual ao complexo conjugado do BRA A' CAT alfa, né? E aí veja o que aparece aqui, isso aqui é um número, esse aqui é um número vezes o seu complexo conjugado, ou seja, é o módulo ao quadrado desse número. E aí a gente descobre uma coisa interessante e que daria para imaginar que a norma, né? A norma do vetor alfa é a soma do quadrado das componentes, né? Ou seja, se eu pego do módulo ao quadrado, né, de cada uma das componentes, se eu pego as projeções desse vetor alfa ao longo de todos os vetores da base formado pelos autovetores do operador A, e eu pego essas componentes, que vão ser números complexos, e pego o módulo ao quadrado e somo, isso me dá então a norma do vetor. O que significa que se o estado alfa, ou seja, se esse vetor alfa for normalizado, essa soma tem que ser igual a 1, e então significa que a soma dos coeficientes, né, daquela expansão, ou seja, das projeções do vetor alfa na direção dos vetores da base, a soma dos módulos ao quadrado dessas aí tem que ser igual a 1. Tá? Beleza, então essa é uma propriedade interessante que a gente usa bastante. Tá? Vamos considerar agora a ação do operador A' sobre um estado qualquer alfa. Então eu vou fazer esse produto externo de dois vetores, aliás, de um dos vetores da base, né? Pegar então um daqueles vetores da base, construir o produto externo, que é um operador, e vou ver qual é a ação dele sobre o estado alfa, um vetor qualquer do espaço vetorial. Ora, isso aqui, como é tudo produto válido, eu posso ler assim, né? Se eu posso ler assim, eu posso interpretar isso aqui como sendo, isso aqui é o coeficiente, né? Da expansão do vetor alfa na base A, vezes a direção A', né? Ou seja, a ação do operador, desse operador aqui, produto externo, do CAT A', do autovetor A' de A, é de selecionar a parte do vetor A que é paralela ao vetor da base, ou seja, na direção do vetor da base A'. Ou, em outras palavras, esse operador produto externo de dois autovetores do operador A projeta o vetor alfa na direção do vetor da base A'. Né? Então, nós vamos usar esse resultado, definir o operador projeção. O operador projeção, então, é o produto externo de um dos vetores da base qualquer e, portanto, a soma de todos os operadores projeção, né? Isso aqui tem que dar igual a 1. O operador, então, o 1 de Dirac, né, o operador identidade, então a soma de todos os operadores projeção, então uma forma alternativa da gente escrever então a relação de completeza. Né?
Bom, como a gente vai mudar de assunto, então vou interromper essa aula por aqui. Até uma próxima, pessoal. Obrigado.